Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, e sempre lembrando das nossas atividades da Academia Dynamis. Vejo na descrição do vídeo as atividades. Nós temos aí mais 10 lives por semana. Temos todas as tardes, 16, 17, workshop gratuito, né? E as mini aulas, todo dia, de segunda a segunda, 10 minutinhos, falando sobre terraplanagem, projeto de execução e obras acessórias ou congênitas à terraplanagem, muros de arrimo, piso, pavimento, problemas de erosão, barragem, enfim. E isso queremos não, estamos fazendo de uma forma acessível a qualquer um. O que é qualquer um? Qualquer um é o seguinte: quem vê o engenheiro civil falar, né? Nosso canal, por sinal, é engenheiro Mauro Lozano, tudo junto, Lozano com Z. E o engenheiro fala, tem que ser engenheiro. Não, não tem que ser engenheiro. Eu não estou falando com engenheiros. Também estou falando com engenheiros civis, mas eu estou falando com qualquer engenheiro mecânico, astronauta. Eu estou falando com alguém que tem que empreender a sua casa, tem que empreender uma escavação, um muro de arrimo, um aterro, alguém que tem que empreender uma barragem, uma estrada de acesso, alguém que está lá sentado numa rolo compactador, numa escavadeira, moto scraper, um operador de máquina, um técnico de campo, um gradista, um técnico de controle tecnológico, enfim, qualquer um, né? Então, o que que nós queremos? Pegar essa experiência de 35 anos, como empreendedor disso, uma empresa que é a Dynamis, que já está aí há talvez um pouco mais de 35 anos, passando esse conhecimento gratuitamente. Então, divulgue, porque certamente muitas pessoas gostariam de estar falando conosco no sentido de ter uma opinião sobre o problema de terraplanagem que estão passando, né? Ou por aprender porque gosta, ou por estar participando por curiosidade, ou porque caiu o muro da casa dele, ou porque a estrada dele afundou, enfim, estamos aqui, tá bom? E também porque esses workshops são feitos pela plataforma Teams, é fácil de ver vídeos, ver fotos, riscar na tela e a gente poder ir trabalhando. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho dos problemas geotécnicos referente às chuvas. Para falar de chuvas, é bom a gente falar um pouquinho do ciclo, né? O ciclo hidrológico, né? Então, e esse desenho é tão rebuscado, eu não vou falar tudo não, mas está lá, né? A, a circulação, circulação atmosférica, né? E com os ventos, né? A energia solar, né? E o sistema, então, das águas que infiltram, né? Através dos mares, através dos rios, né? Elas infiltram e elas, então, caminham para um lado, para o outro, elas podem estar evaporando também, subindo por aspersão capilar, né? Cai de novo, ela infiltra e ela corre na superfície, criando problema de erosão. Quando ela infiltra, ela pode estar acionando um solo colapsivo, um solo expansivo, né? Ela pode estar solapando uma camada de terraplanagem e essa camada de terraplanagem tem que ser tratada para poder ser compactada. Então, as chuvas vão gerar uma necessidade de ter uma drenagem é, provisória, uma proteção provisória dos solos durante a obra de terraplanagem. Então, tudo isso é importante. Tem épocas do ano que chove mais, tem outras que chove menos, tem sol, tem mais sol, menos sol, e tudo isso afeta as nossas obras de terraplanagem, afeta a estabilidade, a erosão dos nossos muros de arrimo, dos taludes, dos corpos de aterro, de uma forma geral, a proteção superficial, a erosão, se é gramínea, se vai ser concreto, qual é a proteção que vai ter com relação à chuva, ou no reservatório com relação à água, a água do próprio reservatório, enfim. Então, as infiltrações afetam diretamente os parâmetros geotécnicos. Então, eu estou mostrando aqui um,
um sólido, né? Um sólido não, um elemento de solo, e aqui esse elemento de solo eu tenho os grãos, né? Eu tenho aqui os grãos que estão aí ampliados milhões de vezes, né? Entre os grãos nós temos os vazios. Vocês podem ver que alguns vazios, né? A gente colocou ar, colocou não, tem ar, né? E outros vazios tem água, certo? Então, aí nós começamos a conceituar o termo, então, por causa desses pontos de contato entre os grãos, que veja, o grão não está todo em contato um com o outro, há pontos de contato, né? E nesses pontos de contato que nós definimos o que é a tensão efetiva, é lógico, né? O próprio nós diz tensão efetiva, quer dizer, todo o peso dos grãos de cima estão sendo distribuídos para os grãos de baixo até esses pontos por esses pontos de contato. Então é muito importante você entender, porque o modelinho simples, né? Foi o primeiro desenho que eu fiz quando eu comecei a dar aula de mecânica dos solos. Acho que eu tinha uns 20 anos, né? E ele me segue aí, né? Porque é muito importante. Porque eu falei, deixa eu fazer um desenho para mostrar para os alunos e para eu mesmo estar sempre lembrando dele, né? Que o sólido está formado por um conjunto de grãos. Esse conjunto de grãos tem os vazios e esses vazios interagem, então, a água que pode infiltrar com as chuvas, pode evaporar, né? E tem uma parte dessa água que fica colada nesses grãozinhos, depende se os grãozinhos são de areia, se são de argila, de silt. Isso tudo está no contexto da mecânica dos solos. Nós temos um curso específico, Mecânica dos Solos Básica. Temos 2 livros maravilhosos de professores nossos de pós-graduação sobre isso daí. E lá se entra, através da mecânica do solo, se entra no laboratório de solos. Então, por isso que o nosso primeiro semestre, dos cursos que temos, eles são voltados a investigações geotécnicas, né? E a ensaios de laboratório. E tudo baseado na mecânica dos solos. Quer dizer, a gente faz uma integração aí de fazer a sondagem, coletar a amostra, né? Ver a amostra, ver o comportamento dela, não ficar só no livro, né? Mas estuda no livro e vai para o laboratório para conhecer então todo esse comportamento dele no laboratório, desde a recepção da amostra. No caso do campo, a dificuldade que o homem no campo está tendo para moldar o corpo de prova, ou bloco, ou tirar a amostra através de tubos, ou seja, o solo mole, Shelby, o solo mais consistente, o Denison, né, que já é uma operação um pouco mais onerosa, enfim. Mas todo momento nós temos que ver esse esqueminha aí do solo ampliado no microscópio e saber. E isso vai trazer essa umidade do solo, que é a relação de peso de água dividido pelo peso dos grãozinhos, vai afetar a tensão efetiva, então, e, consequentemente, traria o mecanismo de estabilização, né, que vai ser. Vamos ver se eu consigo rodar esse vídeo. Não, não vou conseguir, né? Só se eu ir por aqui, mas eu. Vamos ver se eu consigo. Entender o que acontece no período chuvoso, uma ocupação das encostas. Só o som que eu vou No período conseguir. chuvoso, o que acontece é que começam as chuvas, e aqui vem as nuvens, começa a chover, essa água que cai no terreno começa a penetrar aqui e vai avançando com o tempo. Chuvas muito fortes, vai haver muito mais um escoamento superficial do que uma penetração de água. E essa água vai provocando uma redução na resistência do terreno na parte superficial. É interessante também quando essa chuva sai, essa água continua entrando, então ainda há risco de deslizamento de terra. A gente não pode voltar para casa assim que parar de chover. Tá? E as chuvas mais constantes, ela acaba sendo mais prejudicial do que aquela chuva forte. Como falei mesmo, chuva forte vai haver muito mais um escoamento superficial. Nos entendemos. Eu já não devia ter posto o vídeo, não estava preparado, mas esse vídeo, vocês ouviram a voz do professor Luizão, lá da Universidade da Bahia, e quem quiser eu passo o link, mas na internet ele está disponível também. Tá? Bom, o objetivo então da nossa mini aula é esse,
Fala de infiltração, fala da influência da água nos vazios do solo, uma mudança da umidade, ou seja, sol e chuva, né? E que essa água infiltra, então, aí depois o professor Luizão falando sobre o problema de instabilidade e que às vezes a água, ela, a gente não é só porque parou a chuva que parou o problema, que ainda pode ter um tempo aí pós-chuva, essa água pode estar trazendo efeito do quê? De redução da resistência do solo, né? Porque aumenta o peso do solo e diminui a resistência, aquela resistência efetiva. E com isso nós podemos ter uma ruptura, mesmo após parar das chuvas. Isso é muito importante aí para quem mora em costas. Bom, senhores, era essa a mini aula de hoje. Compartilhe nosso projeto. Não esqueça de agendar lá no workshop conosco para a gente poder passar um pouco mais do nosso conhecimento e vamos trabalhar junto. Veja que tem uma playlist de como trabalhar conosco que já tem aí 2 anos, 3 anos já de gravação, e aí vocês podem estar estudando e tirando as dúvidas e vir trabalhar conosco, né? Quer seja com o problema que você tenha, quer seja com os problemas que nós temos em termos de atender os nossos clientes. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até a próxima mini aula, hein?